Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre alguns cuidados que devemos tomar quando utilizamos trados mecânicos na abertura de covas de plantio. O trado, ele permite um bom rendimento de trabalho e é mais utilizado em culturas com alta densidade populacional, ou seja, com maior número de plantas por hectare, como o cafeeiro, a bananeira, a videira, o eucalipto e muitas outras culturas, visando principalmente a redução do custo da mão de obra na implantação das lavouras. Bom, existem vários tipos de trados mecânicos. Aqui a gente pode observar alguns trados motorizados de operação manual, muito utilizados na implantação de lavouras de café, pelo fato das lavouras muitas vezes estarem localizadas num terreno mais íngreme e também pelo fato da lavoura de café apresentar um grande número de plantas por hectare, chegando até 5.000 plantas por hectare. Então há uma necessidade muito grande de mão de obra para a abertura dessas covas. Então, esses trados geralmente são muito utilizados. E geralmente os trados, eles vêm, a gente observa acompanhando a seta, né? Do lado direito abaixo aqui, ele vem com diferentes tipos de broca. Uma broca de seção menor, muito utilizada para o assentamento de mourões. Uma broca de seção intermediária, muito usada para aberturas de covas de café. E uma broca com a seção maior, muito utilizada para abertura de covas para o plantio de plantas frutíferas. Aqui a gente já observa um trado acionado por trator. É um trado utilizado na fruticultura, é um trado de seção maior. Esse trado permite a abertura de uma cova cerca de 50 centímetros de raio e 60 centímetros de profundidade, tá certo? Ele aumenta muito o rendimento de trabalho e permite a abertura de covas com a grande profundidade, 50 a 60 centímetros de profundidade. Então é bem interessante o uso dele na fruticultura. Aqui, nessa foto ao lado direito abaixo, a gente observa uma área que foi feita a abertura das covas com o trado mecânico para o plantio de bananeira. Então, um espaçamento de 3 por 2 metros, muitas covas, né, por área, né? Então, o trado permite um rendimento muito bom, tá certo? Então, realmente ele é utilizado nessas culturas com alta densidade populacional. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados no momento do preparo da cova que foi aberta pelo trado. Quando a gente usa o trado em solos argilosos, ocorre muito o que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, acompanhando a seta. Então, ocorre o espelhamento, né? A vitrificação da parede da cova. Então, isso a gente pode comparar, para facilitar a compreensão, quando a gente faz a aração de um solo argiloso e deixa esse solo secar um pouco, ocorre a formação de uns torrões que, quando esses torrões secam, a gente não consegue destorroar ele de forma alguma, porque eles ficam muito duros, né? Como se fosse realmente uma pedra. Então, quando a gente usa a broca em solos muito argiloso, ocorre também isso, ocorre esse espelhamento, como a gente observa aqui, tá certo? E quando seca, isso aqui realmente vira uma parede e as raízes têm dificuldade de penetrar. Então, no momento que a gente vai fazer o preparo da cova, né, fazer o acabamento da cova, a gente precisa quebrar esse espelhamento, como a gente está observando aqui, utilizando uma cavadeira de boca, nesse caso aqui, né, e quebrando esse espelhamento. E isso vai facilitar muito a penetração das raízes na parede da cova. Então, a gente vai quebrando, os torrões vão sendo jogados para o fundo da cova
e depois com a própria cavadeira a gente quebra bastante esses torrões para eles assentarem bem no fundo da cova, né? E isso realmente vai facilitar muito o desenvolvimento da muda após o plantio, tá certo? Quando a gente faz a abertura para o assentamento de mourões, né, não há necessidade dessa quebra desse espelhamento. Mas para o plantio de plantas frutíferas, de café, realmente é necessário para que a muda tenha um bom desenvolvimento inicial. Outro ponto que a gente não consegue fazer quando a gente utiliza o trado é a separação da terra superficial, que é a mais rica, acompanhando a seta aqui, ó, uma terra mais rica em matéria orgânica e nutrientes, né, da terra mais abaixo da cova, uma terra mais pobre, como a gente observa do lado direito aqui. Então, a terra mais pobre foi colocada de um lado, a terra mais rica colocada do outro, e nessa terra mais rica a gente mistura um pouco de adubo orgânico e um adubo fosfatado para encher a cova, certo? Então, quando a gente faz a abertura com trado mecânico, a gente não tem essa possibilidade, tá certo? Mas, por outro lado, tem um grande rendimento de trabalho. Então, quando a gente faz a abertura de cova com trado, é necessário a gente fazer uma adubação de cova melhor, porque a gente não tem a possibilidade de usar mais essa terra mais superficial. Então, quando a gente faz a abertura manual, inclusive quando a gente vai preparar e fazer o acabamento da cova, a gente recomenda, né, quebrar essa parede aqui, pelo menos até os 20 centímetros, mais ou menos, superficial, e jogar no fundo da cova para ajudar na adubação da cova. E com isso a gente reduz a necessidade, muitas vezes, até de adubo orgânico, tá certo? Então tem essa desvantagem, mas por outro lado tem a vantagem do rendimento de trabalho, que muitas vezes a gente nem tem disponibilidade de mão de obra para fazer os tratos tudo de forma manual. Aqui a gente observa, né, uma cova em detalhe, né, aberta com trado, né, então foi feito a quebra, né, do espelhamento aqui, foi colocado o adubo orgânico, por cima aqui será colocado o adubo fosfatado, vai ser misturado e vai fazer o enchimento da cova. E o ideal é que a gente faça isso mais rapidamente possível, para evitar que as paredes da cova percam muita umidade e ressequem muito, né? Então, o ideal é fazer a abertura, logo em seguida fazer a adubação e fechar a cova, tá certo? E fazer uma boa adubação, como a gente observa aqui, tá certo? Sempre utilizando o adubo orgânico na adubação de cova, que vai ajudar muito, né? Como a gente já comentou em outros vídeos, né? De correção de pH, de adição de fósforo e outros benefícios, né? Uma estruturação melhor na cova ali para permitir um melhor desenvolvimento das raízes. Então, são vários os benefícios. E aqui a gente vê o detalhe, né, de um pomar sendo instalado onde foi utilizado o trado mecânico. Então, acompanhando aqui do lado esquerdo, acompanhando a seta, né? Antes da implantação do pomar foi plantado um adubo verde, depois esse adubo verde foi manejado e foi feita, né, a instalação, né, a marcação das covas com essas estacas aqui e no centro da estaca, onde a cova vai ser aberta, a gente fez um coroamento, arredou toda a biomassa gerada, né, para facilitar o uso do trado mecânico, porque se a gente deixar toda essa biomassa aqui, na hora que o trado for trabalhar, ele vai embuchar muito. Então a gente tem que realmente marcar as covas com essas estacas, fazer esse coroamento para que o trado possa trabalhar de forma melhor, tá certo? E o ideal é, assim que foi feito o manejo da biomassa, do adubo verde, é já entrar com a abertura da cova, para aproveitar a umidade, como a gente observa na parte superior aqui acompanhando a seta. Porque o trado, ele não consegue penetrar o solo quando o solo está muito seco. Então, fez o manejo do adubo verde, com certeza o solo ainda vai estar bem úmido, logo em seguida já faz a abertura da cova para aproveitar essa umidade do solo.
E aqui, novamente, a gente vê o detalhe da cova sendo preparada. Então, a cova foi preparada, foi adubada, foi preenchida com essa mistura de esterco, solo e um adubo fosfatado, e aqui uma cova em descanso, né? Como a gente observa do lado direito aqui. Descanso por quê? Porque esse pomar é um pomar sem irrigação, então a gente, depois do enchimento da cova, a gente está esperando as primeiras chuvas, né? Para umedecer bem a cova, até assentar um pouquinho, né? A terra que foi colocada para o enchimento da cova e para logo em seguida a gente fazer o plantio. Então, e a gente tem que fazer logo em seguida, porque toda essa biomassa gerada aqui, isso tudo é nutrientes que foram reciclados pelo adubo verde. Então, se a gente demorar muito, essa área aqui vai fechar tudo com plantas espontâneas, plantas daninhas. Então, a gente tem que realmente, depois do manejo do adubo verde, fazer o plantio o mais rápido possível para que as plantas, né, de interesse econômico aproveitem todos os nutrientes deixados na superfície do solo aqui, tá certo? Então, esse é o procedimento que a gente recomenda. E com relação a vídeos complementares, no canal, né, a gente tem um vídeo que fala sobre o preparo de covas de plantio de fruteiras, né, com bastante detalhe sobre cada etapa. Devo ou não colocar calcário na cova de plantio de plantas frutíferas e ornamentais, né? Quando a gente utiliza uma boa quantidade de adubo orgânico, muitas vezes não é necessário a utilização de calcário. Então, a gente fala um pouco sobre esse aspecto. E qual adubo fosfatado utilizar na cova de plantio das plantas frutíferas e ornamentais. O fósforo é muito importante na formação do sistema radicular das plantas, né? Então, e é pouco móvel no perfil do solo. Então, o momento da gente adicionar o fósforo em profundidade é o momento do plantio. Então, tem esses vídeos também que podem complementar esse assunto, né, sobre covas de plantio, manejo de covas de plantio. Tá ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.